Então vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu acho que todos já sabem a história, né? Para aqueles que nasceram, né, no berço evangélico, a primeira história que aprende no infantil é essa, né? A batalha entre Davi e Golias. É a primeira história que aprende. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá que hoje a gente vai correr um pouquinho aqui, tá? Amém. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler, a história ela é longa, nós vamos ler apenas do versículo 41 ao 47, tá? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 41 do capítulo 17 de 1 Samuel. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha e se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, e o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor colocou esse texto no meu coração, e a palavra do Senhor ela sempre se renova a cada dia. Então eu creio que essa palavra vai ser muito importante para que a gente siga na nossa semana, na nossa caminhada. Aí eu estava pensando justamente sobre batalhas, lutas, né? E é interessante que vários jovens já vieram conversar comigo, né? A respeito de alguns conflitos, né? Alguns mais simples, outros mais complexos. Mas pastor, e assim, como a gente já tem uma caminhada, uma idade já, né? Não que eu seja idoso, né? Mas a gente já tem uma caminhada, e a gente consegue ver os problemas que alguns passam, né? Coisas às vezes fáceis de resolver, mas aí eu costumo sempre dizer assim aos jovens, falo assim: bem-vindo à vida adulta, né? Porque a gente é criança, a gente é jovem, a gente vai ali, mas quando você chega na fase adulta, você casa, você tem uma família, né? As lutas, elas parecem ser mais complexas, né? Mais difíceis. E aí a Bíblia diz, né? A Bíblia diz lá em João 16:33, que o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos lutas, batalhas, aflições, mas ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se ele venceu e nós estamos nele, nós também seremos vitoriosos, né? E em Mateus 10:16 fala que nós estamos num mundo como cordeiros, ovelhas em meio de lobos, porque é assim, né? O mundo corporativo, a nossa vida, parece que é um querendo engolir o outro, né? Um querendo passar na frente do outro, um querendo tirar vantagem do outro. Então essa aí é a nossa vida. E a gente vê aqui a história de Davi. Davi ele enfrenta
um gigante. Davi, um rapaz, um jovem. Nessa questão aqui, na história, nessa parte que nós lemos, Davi, ele já tinha sido ungido rei de Israel. Só que ainda não tinha chegado o momento dele de assumir o trono. E ele continuava ali apacentando as ovelhas de seu pai, até que houve uma batalha, estava tendo uma guerra entre Israel e os filisteus, e o pai de Davi, Jessé, muito preocupado com os seus filhos, fala assim: Davi, eu vou te dar alguns grãos aqui, uma comida, você leva para seus irmãos lá na frente da batalha, e traz notícia deles, como eles estão. E Davi faz isso. Davi obedeceu ao seu pai, ele vai, chegando no acampamento, Davi percebe que tinha alguma coisa errada ali, quando ele vê um dos filisteus, Davi, pelo seu tamanho, se considerava assim um gigante, forte, afrontando o exército de Israel, falando: manda um de vocês aqui para lutar comigo. E os soldados de Israel, o exército de Israel, estava com medo. O rei Saul, junto com os seus soldados, estavam com medo. Mas quando Davi chega ali no acampamento, ele depara com aquela cena, ele fica incomodado com aquilo. Ele fala: peraí, não tem ninguém que vai lutar contra esse filisteu? Vocês não estão vendo que eles estão afrontando não só vocês, o exército, mas afrontando a Deus? E ali ele se dispõe, fala assim: eu vou enfrentar esse filisteu. E é interessante que quando ele está ali falando com os soldados falam para ele: olha, vai ter uma recompensa para quem vencer o filisteu, a família não vai precisar pagar mais impostos, quem vencer o filisteu vai se casar com a filha do rei. E Davi fala assim: eu vou lá, porque ele está afrontando a Deus. E aqui no texto que nós lemos, veja que Davi fala: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Não é? As armas que nós temos para lutar contra o inimigo não são armas, espada, um rifle, uma metralhadora. Não. As armas que nós temos, elas são mais poderosas do que as armas que o mundo pode nos fornecer. Amém? Então eu quero falar um pouco a respeito dessa batalha nossa do dia a dia. Veja que Davi, ele estava tranquilo, apacentando as ovelhas do seu pai. Estava tranquilo. Quando ele vai levar esse alimento até aos irmãos, ele se depara com essa cena. Então veja que ele assume uma batalha que não era dele. Por ele ser jovem, ele não tinha idade ainda para ser um soldado de guerra. Então Davi, ele assume, ele entra numa batalha que não era dele. Mas também ele entendeu que não pode se admitir que se afronte o nome do Senhor. Aleluia. Então a batalha, e esse é o tema da nossa mensagem, e essa mensagem veio, essa frase, quem disse essa frase foi a pastora no culto de oração, na terça-feira. Eu estava ali atrás, ela estava encerrando o culto de oração, aí ela soltou essa frase: a batalha não está perdida. E essa frase entrou no meu coração e ficou no meu coração. Eu falei assim: o Senhor quer que a gente ministre no domingo sobre a batalha não está perdida. Então a sua batalha não está perdida. Às vezes as situações, aquilo que envolve o seu dia a dia, parece que você já está derrotado, mas não.
a sua batalha não está perdida. Então vamos lá. Toda batalha, 3 pontos. Toda batalha tem uma causa. Toda batalha, seja ela emocional, financeira, saúde, pessoal ou espiritual. Então toda batalha que nós enfrentamos tem uma causa. Segundo ponto, toda batalha ela tem um propósito na vida do cristão. Toda batalha que o cristão enfrenta tem um propósito: aumentar a fé, moldar o seu caráter, santificar-se cada vez mais. Então toda batalha que nós passamos como cristão, nós tem um propósito de Deus sobre isso. Terceiro ponto, o resultado da vitória, o resultado da batalha do cristão: vitória sobre o inimigo e crescimento espiritual. São 2 coisas que você vai contemplar quando a vitória chegar na sua vida. Você vai louvar ao Senhor, você vai entender que o inimigo foi colocado ao chão, e você vai ter um crescimento espiritual, porque a tua fé estará maior. Então, é fundamental para enfrentar uma batalha estar preparado. Não se entra em uma batalha despreparado. Você pode ver, quando um soldado ele vai para a guerra, ele já passou meses se preparando. Não se põe, como na linguagem militar, não se põe um soldado raso para enfrentar uma batalha. Ele precisa estar preparado. Então vamos lá. Então, como o cristão deve enfrentar as suas batalhas? Pastor, eu estou numa batalha, como é que eu enfrento? Então vamos lá. Alguns pontos importantes para a gente entrar na batalha, certos de que a vitória está garantida. Primeiro, não tem como nós alcançarmos aqui o que eu falei a respeito do propósito, se nós não estivermos em Cristo. E a primeira coisa que nós precisamos ter para enfrentar uma batalha é a unção. É a unção. Davi, ele não venceria o gigante se ele não tivesse sido ungido por Deus. 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 13, diz assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A partir daquele dia haveria algo diferente na vida de Davi. O Espírito Santo de Deus estaria conduzindo Davi. Nós falamos sobre isso na quarta-feira aqui, discipulado. Ficamos aqui quase 2 horas falando sobre isso. Agora, isso na vida de Davi. Veja que o Espírito Santo ele se apoderou em Davi. E agora eu e você, hoje, aleluia, aquele que tem a vida em Cristo, aquele que já entregou a sua vida ao Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: veja que Davi foi ungido, logo ele estava apto a enfrentar batalhas. Agora vamos ver se eu e você estamos preparados. Versículo 21, ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Preste atenção. Aquele que entrega sua vida ao Senhor Jesus, ele é ungido. Versículo 22, nos selou como sua propriedade, e pôs o Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Aleluia.
Davi, o Espírito Santo se apodera de Davi, conduzindo em nós, ao entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo agora, e não só se apodera, ele passa a viver dentro de nós. Aleluia. E a palavra diz que nós somos selados, propriedades de Deus, e naquilo que é de Deus, ninguém toca. Aleluia, aleluia. Você é ungido, meu irmão e minha irmã, você é selado, aleluia. A quem temeremos? Aleluia. Então, ao permanecer em Cristo, recebemos o poder que nós precisamos. E é interessante que João 15:4 diz, o Senhor diz assim, ó, sem mim, Jesus fala, não podereis fazer nada, porque nós somos limitados, assim como Davi era limitado, mas ele fala, eu não vou com a força da espada, com a força do meu braço, eu vou com a força do meu Deus. Aleluia. Na luta, na guerra que você está passando, será que você pode dizer, eu sou ungido, aleluia, sou selado, por isso a vitória já está garantida? Você pode não ver, porque nós somos limitados, mas o Senhor, Ele já está lá na frente com a vitória. Aleluia. Receba nessa manhã, meu irmão, o Senhor já está contemplando a sua vitória. Eu não estou soltando uma palavra ao vento aqui de motivação para você, não. O Senhor colocou forte no meu coração essa mensagem, e Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então temos que estar em Cristo. Então que agora nós sabemos que somos ungidos por Deus, então é hora de dar um passo de fé. Eu tenho a certeza, sou ungido, sou selado, eu preciso dar um passo de fé. Davi sabia, eu sou ungido, Deus está comigo, eu preciso dar um passo de fé. O que ele faz? Saul, rei, eu vou enfrentar ele. Eu vou enfrentar. Mas você é apenas um rapaz. Mas você não está entendendo ainda? Que não é eu, que não sou eu, é Deus. E aí Saul, o que Saul faz? O que Saul faz? Pega a armadura dele, o capacete, a espada, coloca no Davi. Colocou em Davi. Davi não conseguia dar um passo, tão pesado que era. Aí ele arranca tudo, falou, não, eu não preciso disso. Aleluia. Vocês estão entendendo que nós só precisamos de Deus na nossa vida? E às vezes a gente nós buscamos em tantos lugares, nos apoiamos em tantas coisas, e a solução está perto de nós, só que nós não queremos nos dedicar a Deus. Deus não quer sacrifício, Ele só quer o nosso coração. Ele só quer que você fale assim, Senhor, toma conta da minha vida a partir de hoje, eu sou teu. E como é bom poder ouvir isso, eu sou selado, propriedade de Deus. Você é propriedade do dono do universo, daquele que pode todas as coisas, daquele que opera no impossível, porque enquanto nós podemos fazer algo, o Senhor faz, mas o impossível quem faz é Ele. Aleluia. Agora, sempre quando você entende que você é ungido, que você é selado, e você se propõe a dar um passo de fé, fique atento, sempre terá alguém para fazer você recuar, para tentar fazer você recuar. Olha só,
1 Samuel 17, 28, olha o que o irmão, Davi foi lá levar os alimentos para o irmão, olha o que o irmão dele fala, o irmão mais velho dele, Eliabe, olha o que o irmão dele fala: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. O próprio irmão de Davi falando para ele. Veja só. Então, repetindo, quando nós entendemos que nós somos ungidos, selados, e nós decidimos dar um passo de fé, sempre o inimigo vai colocar alguém para fazer você recuar. Fique atento. Fique atento. E a palavra diz, se você continuar lendo, você vai ver que Davi não dava atenção para o irmão dele e continuava falando, se virava e ia falar com os outros soldados. Não dê ouvido para aqueles que querem fazer você recuar. Não dê ouvido para aqueles que querem fazer você se afastar de Deus. Preste atenção. A sua vida, você pertence a Deus, e quem dirige a sua vida, e quem dá a última palavra, é Deus. Aleluia, aleluia. Então Davi não permitiu que as palavras do seu irmão desanimassem ele, pois ele sabia quem poderia ajudá-lo e derrotar o gigante. Não é o irmão dele. O irmão dele, desculpe a palavra, mas estava num papel ali de covarde. Todos eles tinham medo de enfrentar o gigante. E veja que Davi ainda foi educado com o irmão dele. Ele apenas não deu ouvido. Ele poderia falar: mas o que você está falando? Você é um covarde? Você não tem coragem de enfrentar? O que você está falando? Mas não. A postura de um cristão: ele ouve, a afronta e continua firme no seu propósito. Aleluia. Entendeu? As afrontas vêm, não dê ouvido e continue no seu propósito. Davi entendeu o porquê que ele tinha que estar lá naquele momento. Não era simplesmente para levar o alimento para os irmãos e levar notícia para o seu pai. Era para tomar uma posição e mostrar para aquele povo que ainda havia Deus em Israel. Então o seu posicionamento vai mostrar para as pessoas, diante da sua luta, o seu posicionamento vai mostrar para as pessoas quem é Deus na sua vida. Quem é Deus na sua vida? Aleluia. As provações e lutas que passamos ao longo da nossa vida nos ajudam a desenvolver a nossa fé. Você pode ver, quando você compreende e quando você está em Deus, toda luta que você passa, é lógico, você sente, nós somos seres humanos, às vezes você começa a vir aquela, o início, você está ali, mas de repente você está firme, a tua fé começa a aumentar, você começa a orar, começa a jejuar, e nesse propósito que nós estamos aqui, 21 dias de jejum e oração, a sua fé vai aumentando. Então aí, quais são as armas que são usadas pelos cristãos na batalha? Quais são as armas que nós usamos? Vamos lá. Como nós falamos, a arma não é uma espada que eu vou puxar, mas são sentimentos, certezas, que faz você continuar e não se prostrar diante da luta. Primeiro, a certeza de que você não está sozinho. Eu não sei, talvez nem todos, talvez nenhum, ou talvez alguns, ou talvez muitos,
estejam passando por alguma luta, alguma batalha aqui. Mas a palavra do Senhor, ela sempre nos prepara, e veja que faz a gente crescer. Então, uma coisa que tem que estar muito certo no seu coração, é que você não está sozinho, ponto, ok? As pessoas da sua volta podem afastar de você, pode falar não, pode te maltratar, pode falar o que for, mas nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, somos selados e ungidos, me permita essa expressão, nós não temos o direito de nos sentirmos sozinhos. Aqui o testemunho do Afonso, era só ele e o anestesista. Quem já passou aqui por cirurgia, já passei, sabe. Você está na mesa na hora da anestesia ali, acabou. Você está na mão dele, ele te deu a anestesia. Se você for ali, acabou, não sente mais nada. Mas a certeza de que nós não estamos sozinhos faz toda a diferença. Veja que as pessoas que estão em volta não entendem. Está chorando, está desesperado, não, é só a presença de Deus. Eu só estou contemplando o que eu estou sentindo aqui, é a presença dele. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz assim, ele disse, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme. Não desanime, não fique temeroso, por causa do gigante que está na sua frente, pois a batalha não é de vocês, oh, aleluia, mas de Deus. Aleluia. São certezas que o cristão tem que ter, deve ter, precisa ter. Não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Você não está sozinho, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, está ao seu lado. Ele vai lutar por você, ou melhor, já está lutando por você, e já venceu por você, porque se Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele não tem limite, Ele é ilimitado, Ele que criou o tempo, Ele não depende de tempo, então meu irmão, Ele já está com a sua vitória lá na frente. É que nós temos o processo, e é o processo que nos faz crescer, é o processo que faz a nossa fé aumentar. Então, aguenta firme no processo aí. Então agora você já sabe que você é ungido, você é selado, você não está sozinho. Aleluia. Então uma das armas é a certeza que nós estamos em Cristo. Porque quando nós temos a certeza que nós estamos em Cristo, nós somos impelidos, motivados para avançar. Então veja, a certeza que Davi tinha de que Deus estava com ele, fez com que ele caminhasse até um riacho, pegasse 5 pedrinhas ali, que era o suficiente, né? Colocasse na sua bolsa ali, e para a nossa linguagem de hoje, né, pastor Wagner, pegar o estilingue, né? Quem já brincou com estilingue aqui? Pegava aquelas mamonas, sabe, Juscelino? Machucava, né? Estilingue. 1 Samuel 17:45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a você desafiou. Vocês estão entendendo?
Gente, eu fico muito tranquilo, quando uma pessoa tenta fazer o mal para mim. A pastora sabe muito bem disso. Quantas coisas nós passamos a esse respeito. E eu fico muito tranquilo, porque eu sei o Deus que guerreia por mim. Aconteceu, eu falo: Senhor, eu pertenço a Ti, eu sou propriedade Sua. Se mexeu comigo, tentou fazer comigo, não é comigo não, é com o Senhor. Fez com o Senhor aí. Eu vou fazer, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ficar posicionado, mas eu sei que a solução, a providência vai vir de Ti. E eu não vou fazer com as minhas próprias mãos, não. Que veja o que deu quando Abraão tentou fazer com as próprias mãos. Resultado até hoje. Até hoje. Uma coisa que precisa estar muito certo para mim e para você: não é com a força dos nossos braços, não é gritando que você vai resolver alguma coisa, não é afrontando que você vai resolver alguma coisa. Se posiciona assim. Desculpa a expressão, não seja um bobo. Não é isso que eu estou falando. Se posicione, mas tenha uma postura de cristão, sabendo que quem vai te direcionar é o Senhor, que vai colocar palavras na sua boca é o Espírito Santo. Seja firme no seu posicionamento, nos seus direitos, mas um posicionamento de cristão. Então todos os movimentos de Davi foram conduzidos por Deus. Tudo que Davi fez, todas as ações, foi conduzida pelo Espírito Santo, motivadas pelo Espírito Santo. Então veja que na batalha que nós enfrentamos, cada passo que a gente dá, cada ação, cada palavra, cada assinatura, tem que ser movida pelo Espírito Santo. Você tem que ter a certeza, a paz no coração. Pastor, como eu sei que o Espírito Santo está me guiando? Quando você faz algo e há paz no seu coração. Você sente paz, você não sente peso. Porque se você sentir peso, aflito, angustiado, não faça, porque não é de Deus. Mas quando você toma uma decisão e aquilo traz paz, o Espírito Santo está te conduzindo. Aleluia. Então o outro ponto é se deixar ser direcionado por Deus. Davi, em todos os seus movimentos, ele era guiado pelo Espírito Santo. Outro ponto: ter a fé segura em Deus. Onde está a sua fé? A sua fé está naquilo que você pode pegar? Sua fé está naquilo que você pode ver? Não, eu só creio se eu ver. Tem uns que ainda tem, até fala, viu, Kéter? Eu sou que nem Tomé. Eu só acredito vendo. Vai ficar penando, vai ficar sofrendo. Vai. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Mas nós sabemos que vai acontecer, porque essa fé está em Deus. Aleluia, aleluia. Nós tivemos um encontro do GC aqui sexta-feira, né, dos 3 GCs, nós fizemos um encontro aqui, foi aniversário do pastor Gustavo, então nós fizemos um encontro aqui na igreja. E eu falei sobre aquele texto daquele leproso que chega até Jesus, e ele não poderia, por ser leproso, chegar até Jesus, porque tinha uma conduta, mas pela fé, e sabendo quem era Jesus, ele chega até Jesus, e ele fala para Jesus: se o Senhor quiser, se eu quiser, tu podes me curar. Você pode me curar se o Senhor quiser.
E Jesus só responde: eu quero, seja curado. Veja que a fé daquele homem rompeu todas as barreiras daquela batalha que ele estava passando. Ele deu um passo de fé. Ele não se incomodou com o que as pessoas falavam a respeito dos leprosos, mas ele falou: mas eu tenho que chegar até Jesus, porque eu sei que só Ele pode resolver o meu problema. A fé que rompe barreiras, a fé que destrói tronos, a fé que nos faz chegar perto do Senhor Jesus, a ponto de ele falar: eu quero fazer aquilo que você pedir para mim. Aleluia. E essa fé é que nos ajuda a romper essas batalhas, chegar até o fim com a certeza de que o Senhor está conosco. E é interessante que essa fé tão segura que Davi tinha em Deus, que o levou a derrotar o gigante. Olha que interessante, veja que ele precisou de direcionamento, de força. Aí muito tempo depois, ele já estava de idade, mas assim, lá na frente, Davi, olha o que ele escreve no Salmo 18, versículo 32, 34. Ele escreve assim, Davi: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Oh, aleluia! Torna os meus pés ágeis. Ele não precisou disso quanto o gigante? Como as da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Ele falava com certeza, pastora, porque ele viveu. Ele sabia o que Deus fez e o que Deus faria a todo momento que ele precisasse. A certeza é que Deus, em todos os momentos, Ele está presente na minha vida e na sua vida. Aleluia. E é uma frase que eu gosto que eu falo sempre, e eu repito, e eu falo: que Deus é esse, que amor é esse que esse Deus tem, para pegar a mim, a cada um de vocês, que não merecíamos, e nos trazer aqui num lugar como esse, ouvir uma palavra, tratar do nosso coração, tratar da nossa mente, nos dar uma palavra de renovo, de esperança, e saímos daqui seguros, que amanhã teremos lutas, dificuldades, sim. Enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja, nós teremos dificuldades, batalhas, mas a certeza de que nós temos um Deus que guerreia por nós, nos faz caminhar de cabeça erguida. Você não vai mais andar de cabeça baixa por causa desse problema. O Espírito Santo está ministrando no meu coração agora. Você não vai andar mais de cabeça baixa. Eu não sei para quem Deus está falando isso aqui, não sei. A partir de hoje você vai levantar a sua cabeça e vai caminhar certo de que Deus está com você, e você vai sentir todos os dias o Espírito Santo segurando a sua mão. Você vai poder contemplar, você vai se fortalecer, o seu espírito vai se fortalecer, a ponto de daqui a um tempo as pessoas não te reconhecerem, porque você vai ser firme, porque aqueles que forem te afrontar vão recuar, porque não vão ver você, mas vão ver Cristo em você, a autoridade que é dada através da unção que você recebeu, a autoridade que é dada a um cristão, através da unção, não para sermos soberbos, não,
mas para com a palavra de amor, de confiança, de fé, mostrar que nós temos algo diferente, que não é pela força, mas é pelo amor, pelo testemunho. Aleluia. E eu concluo essa palavra, eu anotei aqui. Aleluia. O cristão não entra em uma batalha para perder. E eu não sei qual é a batalha que você enfrenta, mas não tente lutar com os seus braços, com as suas estratégias, mas busque no Senhor. Para cada batalha, uma estratégia. O Senhor é tão, Ele é estrategista, minucioso. O Espírito Santo, Jorge, Ele vai, sabe? Ele sabe como conduzir, Ele sabe como alcançar, Ele sabe como convencer, Ele sabe o momento certo. Só fique firme, não desista, que eu posso garantir, não porque eu estou falando, mas porque eu creio nesse Deus da Bíblia, que a sua vitória é certa. Eu creio, não porque eu estou falando, mas é porque a Bíblia. Pastora, nós cremos nessa palavra, pastor Wagner? Nós cremos, e se Ele já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Aleluia, glória a Deus. Porque se for preciso, assim quando o povo sai de Israel, se for preciso, Ele vai colocar uma nuvem para te guiar todo dia. E aí quando você vê assim, aí Ele tirou a nuvem e colocou uma coluna de fogo para clarear tudo à sua volta. É assim que Ele faz. Então, eu encerro com Deuteronômio 24. Confia, não é hora de parar, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar a vitória. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, de todo louvor. Aleluia. Veja que o primeiro passo para que a gente vença uma batalha é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui hoje, nessa manhã, você que está me vendo em casa, você que está me assistindo, me ouvindo, talvez você enfrenta uma luta, uma batalha, mas o primeiro passo que você precisa dar é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E aqui a gente não está falando de religião, estamos falando de Jesus, aquele que um dia alcançou a minha vida, alcançou a vida de muitos. Continua com lutas, com batalhas? Sim, continuo, mas eu tenho uma certeza que há um Deus que guerreia por mim. Então o primeiro passo é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã ou me vendo por cá, através do vídeo. Se você nessa manhã deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faça o sinal, eu quero orar por você. Aleluia. Faça o sinal, eu quero orar por você, para que você passe, assim como Jó disse: Deus, antes eu conhecia de te ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo caminhar. É diferente ouvir de Jesus e caminhar com Ele. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você que está em casa, se tiver alguém, coloque no chat aí: eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nesta manhã, Pai, o Senhor trouxe essa palavra, Senhor,
Um texto tão conhecido, Senhor Deus. Mas a tua palavra, ela renova cada dia. Coloca, Senhor, os nossos corações, Senhor Deus, atitude, porque a unção nós já temos, a autoridade nós já temos, mas que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento, e que possamos andar no Seu propósito, Senhor, que possamos estar no centro da Sua vontade. Obrigado, Senhor, pois nós Te louvamos. Teu nome Aleluia. é maior, Teu nome é sobre todos.